Dona Lúcia, aos 78 anos, sentava-se em sua poltrona preferida, cercada por um mundo de memórias. Cada canto daquela casa parecia sussurrar histórias. As marcas de dedos infantis na parede, o velho relógio que pontuava as horas do almoço em família, o som da chuva batendo na janela, onde ela tanto refletiu. Ela carregava no peito um sentimento agridoce, aquele misto de gratidão e tristeza que surge quando se olha para trás e percebe o peso das lutas que moldaram a vida. A casa era um reflexo vivo dessas batalhas, um espaço impregnado de superação e de fé, mas também de momentos de felicidade que pareciam distantes agora. No entanto, uma dúvida inquietante tomava conta de seus pensamentos. Vender sua casa, tão cheia de lembranças, parecia como arrancar uma parte dela mesma. Será que estou desistindo? Ela se perguntava. O medo de perder sua independência fazia o coração apertar. Afinal, a liberdade de abrir a porta da própria casa sempre fora seu símbolo de força, uma prova silenciosa de que ela vencera tantas batalhas com autoestima e coragem. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de viver sozinha trazia outra sombra. A sensação de abandono e a insegurança de ser vista como um peso para a família. Mesmo com tantas dúvidas, Dona Lúcia não conseguia ignorar uma outra realidade. A casa, antes cheia de risos e passos, agora estava silenciosa demais. A solidão começava a se tornar uma companheira constante, como aquela brisa fria que entra pela fresta da janela. Seu corpo, antes vigoroso, agora dava sinais de que o tempo cobrava seu preço, e ela se perguntava se insistir naquela rotina era a melhor escolha. Era um momento de inspiração, sim, mas também de profunda vulnerabilidade, onde sua própria história parecia empurrá-la a tomar uma decisão que exigia ainda mais coragem do que as batalhas que já enfrentara. Ela sabia que era hora de encarar esse dilema de frente. O que parecia uma escolha simples, ficar ou partir, era, na verdade, uma encruzilhada emocional que mexia com sua fé. Uma luta interna entre o desejo de preservar as memórias e a necessidade de seguir em frente. E assim, entre suspiros e olhares demorados para os cantos da casa, Dona Lúcia se preparava para enfrentar essa nova etapa. Mal sabia ela que, às vezes, respostas vêm de onde menos esperamos, como uma voz suave que ainda precisava ser ouvida. Dona Lúcia olhava pela janela com o coração apertado, sentindo um vazio que parecia gritar mais alto que suas orações. Ela lembrava das noites em que, ajoelhada, entregava seus medos e pedidos a Deus, com a fé de quem confia em uma resposta clara. Mas agora, tudo parecia envolto em silêncio. Por que ele não responde, pensava, enquanto a dúvida, lenta e sorrateira, se infiltrava em seu espírito. Era como se a distância entre ela e o céu tivesse aumentado, e o que antes era conforto agora parecia uma busca sem fim. Em meio a essa tempestade interna, um eco distante surgia na memória, as palavras de sua mãe. Deus fala no silêncio, minha filha. É preciso escutar com o coração. Na infância, essas palavras pareciam simples, mas agora elas traziam um peso diferente, quase desafiador. Como escutar o que não se ouve? Dona Lúcia começou a perceber que talvez estivesse buscando Deus em trovões, enquanto ele se manifestava no sussurro. Esse pensamento despertava nela uma ponta de esperança, ainda que misturada à tristeza de não saber como seguir adiante. Sentindo-se perdida, decidiu buscar refúgio naquilo que sempre trouxe paz, o pequeno jardim ao lado da casa. Ali, entre as flores que ela mesma plantou anos atrás, Lúcia se perguntava sobre seu propósito. Será que a vida, com suas constantes mudanças e perdas, ainda guardava um plano para ela? A dúvida era como uma nuvem carregada, mas ao mesmo tempo havia algo sutil, quase imperceptível, que insistia em lhe dizer para continuar buscando. Era a fé, frágil, mas ainda viva. Enquanto acariciava as pétalas de uma flor, algo começou a fazer sentido.
Talvez a resposta não estivesse nas grandes certezas, mas nos pequenos gestos. Mas como saber? Como entender o que Deus estava tentando mostrar? Esse pensamento permaneceu como uma pergunta aberta, que parecia convidá-la a enxergar o próximo passo de um jeito diferente. O telefone tocou quando Dona Lúcia menos esperava. Era tarde da noite e ela quase não atendeu, pensando que poderia ser algo sem importância. Mas a voz doce da neta soou do outro lado, quebrando o silêncio da casa. "Oi, vó, só queria saber como você está." Aquele gesto simples, quase banal, desarmou o coração de Lúcia, que sentia como se tivesse sido abraçada por Deus através de uma ligação. Palavras comuns, mas cheias de amor, tinham o poder de iluminar até os cantos mais escuros da alma. Enquanto conversavam, a neta começou a compartilhar histórias do dia, as pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. O pôr do sol visto da janela do ônibus, uma frase que ouviu e a inspirou, e até uma lembrança de infância com a avó. Lúcia ouvia tudo atentamente, sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Cada palavra parecia um lembrete sutil. A felicidade não estava apenas em grandes conquistas, mas também nos detalhes que pintam o dia a dia com cores suaves, quase imperceptíveis. Aquela conversa trouxe mais do que conforto. Ela despertou algo em Lúcia. Era como se Deus dissesse: "Eu estou aqui", em cada pequeno ato de amor. A fé, que andava apagada, começava a reacender. Lembrou-se das palavras da mãe e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez estivesse procurando no lugar errado. A inspiração vinha das coisas simples, como uma ligação inesperada, um sorriso ou até o som das folhas no vento. O plano de Deus não precisava de grandes gestos para ser revelado. Quando desligou o telefone, Lúcia ficou em silêncio, olhando para o nada, mas com o coração cheio. Era como se algo nela tivesse mudado, ainda que de forma sutil. A dúvida permanecia, mas agora estava misturada com um sentimento novo. O de que talvez as respostas que ela tanto buscava estivessem ao seu redor o tempo todo, esperando para serem percebidas. Dona Lúcia, depois de tantas noites em claro e orações silenciosas, tomou sua decisão. Ir morar com a filha já não parecia um fardo, mas uma oportunidade. Não era sobre desistir de sua independência, mas sobre abrir um novo capítulo, onde as memórias da velha casa seriam guardadas no coração e não nas paredes. Ela percebeu que, às vezes, a vida nos chama a mudar para crescer, mesmo que o caminho seja cercado de incertezas. Fé, afinal, é isso. Dar um passo mesmo sem enxergar o chão completo à frente. Ao chegar à casa da filha, foi recebida com abraços calorosos e o sorriso da neta que dias antes havia lhe confortado com palavras tão simples e cheias de amor. Lúcia sentiu que aquilo era um novo começo, uma oportunidade de estar mais próxima da família e de compartilhar momentos que a vida, de alguma forma, parecia estar lhe devolvendo. As risadas ao redor da mesa, a troca de histórias e até as tarefas cotidianas começaram a preencher os espaços que antes estavam vazios. A felicidade, enfim, estava começando a encontrar morada em seu coração novamente. O processo, no entanto, não foi isento de desafios. Por vezes, Lúcia se pegava sentindo falta de sua casa, daquele espaço que por tanto tempo foi o refúgio das suas batalhas e vitórias. Mas, nesses momentos, ela fechava os olhos e buscava o mesmo silêncio onde um dia havia questionado a presença de Deus. E era ali, em meio à paz que agora começava a surgir, que ela entendia: Deus nunca a havia deixado. Ele só estava guiando sua caminhada de uma maneira diferente, construindo pontes onde antes ela via muros. Com o tempo, Lúcia começou a perceber que sua decisão era mais do que uma mudança física.
era uma lição de fé, um aprendizado de que confiar em Deus muitas vezes significa seguir adiante sem ter todas as respostas, mas com a certeza de que Ele está no controle. E assim, entre dias de aprendizado e reconexão, ela começou a abraçar essa nova fase como um presente, uma chance de viver mais plenamente e de encontrar alegria até mesmo nos pequenos desafios. Mas será que havia mais que ela ainda precisava compreender? Chegou a hora de você colocar em prática tudo o que aprendeu. A vida é cheia de escolhas difíceis, mas a fé nos ensina que mesmo os passos mais incertos podem nos levar a caminhos de alegria e propósito. O que tem prendido você? Que decisão importante você tem evitado por medo ou dúvida? Lembre-se, Deus trabalha nos detalhes. E o que parece um fim pode ser o início de algo maior. Você está disposto a confiar nele e enxergar além do óbvio? Acredite, a superação está nas pequenas decisões que, com fé, transformam o hoje. Compartilhe aqui nos comentários o que mais tocou seu coração e como você pretende aplicar isso em sua vida. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e se inspirando nessa caminhada de fé. A sua mudança começa agora.